pessoal, mais uma resolução. A exposição a alguns níveis sonoros pode causar lesões auditivas. Por isso, em uma indústria são adotadas medidas preventivas de acordo com a máquina que o funcionário opera e o nível N de intensidade do som, medido em decibel, dB. Aqui o operário é exposto, sendo N igual ao logaritmo decimal de I elevado à décima potência, menos o logaritmo decimal de I0 elevado à décima potência. I é a intensidade do som e I0 igual a 10 elevado ao expoente menos 12 watts por metro quadrado. Quando o som é considerado baixo, ou seja, N é igual a 48 decibel ou decibéis ou menos, deve ser utilizada a medida preventiva 1. No caso de o som ser moderado, quando N está no intervalo entre 48 decibéis e 55 decibéis, deve ser utilizada a medida preventiva 2. Quando o som é moderado alto, que equivale a N no intervalo de 55 decibéis até 80 decibéis, a medida preventiva a ser usada é a 3. E se N estiver no intervalo entre 80 decibéis e 115 decibéis, quando o som é considerado alto, deve ser utilizada a medida preventiva 4. E se o som é considerado muito alto, com N maior que 115 decibéis, deve-se utilizar a medida preventiva 5. Uma nova máquina com I igual a 8, que multiplica 10 elevado ao expoente menos 8 watts por metro quadrado, foi adquirida e será classificada de acordo com o nível de ruído que produz. Considere 0,3 como aproximação para o logaritmo decimal de 2. O funcionário que operará a nova máquina deve adotar a medida preventiva. Bom, então eu tenho que escolher qual a medida preventiva. Bom, aí isso está de acordo com esses intervalos aqui, que ele deu na forma de um texto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, já que o que ele pede é a medida preventiva, é a organização desse texto num formato mais como um esquema, como um resumo, como uma espécie de organograma quase. Então, eu vou dizer assim, quando N é 48 decibéis ou menos, medida 1. Então, eu vou colocar aqui, que a medida 1, olha só, quando que eu uso a medida 1? Quando N for menor ou igual a 48 decibéis. A medida 2, quando que eu uso a medida 2? A medida 2 é entre 48 e 55. Então, o N fica entre 48 e 55, vai até 55, vou colocar assim. Aqui faltou a unidade. Eu vou deixar sem unidades aqui, tá? Para facilitar o nosso entendimento. 55, tá? A gente sabe que todo mundo aqui, é em decibéis, tá? Depois eu vou para a terceira medida preventiva. A terceira medida preventiva é de 55 a 80. 55 até 80. N maior que 55 e menor que 80. A medida 4, quando N estiver no intervalo de 80 a 115. De 80 a 115. E a medida 5 é quando N for maior, aqui, N maior que 115 decibéis. N maior que, vou colocar maior ou igual aqui, que 115. Na realidade, aqui eu não tenho essa certeza, né? Porque ele só coloca intervalo, então, por exemplo, se eu tenho exatamente 55, eu não sei se fica na faixa de medida preventiva 2 ou se na faixa de medida preventiva 3, né? Porque ele não especifica aqui. Então, provavelmente, né, a resposta não será um desses limitadores de intervalo aqui, tá? Não vai resultar 48, nem 55, nem 80, nem 115, tá? Tranquilo. Bom, então eu já tenho isso aqui, disso aqui, de certa maneira, eu já me livrei, tá? Que outras informações eu ainda tenho ali? Eu tenho que
o n, que é o que é importante, ó, como é que ele é calculado esse n? Bom, através de uma situação logarítmica. Logaritmo na base 10, ou logaritmo decimal, de I, que é a intensidade sonora, né, que ele fala, a intensidade do som. Então, I elevado na 10, menos um outro logaritmo, que também é na mesma base 10, logaritmo decimal, de I zero elevado na 10. Então, essa aqui, ó, isso aqui é a minha função, tá? Isso aqui é o cálculo que eu vou realizar. E ele me dá os valores a serem substituídos. Ele me diz assim, ó, que o I0, olha só, a intensidade, vamos dizer assim, básica, né? Referência ou inicial, dá para dizer que é 10 elevado ao expoente menos 12 watts por metro quadrado. Ok, que é watts maiúsculo, né? Nome de pessoa, né? Então, maiúsculo. Ok, que mais me diz também, né, tem uma outra informação que é o I0, tá faltando o I0. O I ele já me deu, ó. Vou substituir aqui, tá faltando o I0. O I0 ele me deu, tá me faltando é o I da nova máquina que tá aqui, ó. O I é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 8. Também watts por metro quadrado. E aí eu vou operar. Como que eu vou proceder isso? Vou substituir, né? No lugar do I, eu ponho 8 vezes 10 a menos 8. No lugar do I0, eu coloco 10 a menos 12. Como o meu espaço aqui, ó, ele está curto, está pequeno, eu vou resolver isso numa outra lâmina e depois eu retorno para cá para fazer a escolha da alternativa, tá? Então eu vou para uma outra lâmina para fazer a resolução. Nesta outra lâmina, observa que eu já coloquei aqui, ó, as informações. Eu já coloquei aqui, ó, a fórmula, vamos dizer assim, né, a função logarítmica, coloquei o valor do I0, coloquei o valor do I e coloquei também o logaritmo de 2. Então, eu coloquei as informações que ele presta lá no enunciado. E agora eu vou partir, então, para propriamente a resolução, fazendo primeiramente a substituição. Então, esse n aqui é igual logaritmo decimal do i elevado na 10. O que é o i? 8 vezes 10 a menos 8. Então, isso aqui, ó, é 8 vezes 10 na menos 8. E isso está elevado na 10, porque o i elevado na 10. Menos logaritmo decimal, logaritmo na base 10. O I0 aqui, ó. Quem é o I0? O I0 é 10 na menos 12. Então, logaritmo de 10 elevado ao expoente menos 12. Mas esse I0, ele tem um expoente 10 aqui, ó. Então, esse 10 na menos 12, ele está elevado ao expoente 10. Bom, e aí eu vou resolver, eu acho que como critério, tá? Para deixar o exercício mais com andamento mais, mais didático, eu vou resolver separado, tá? Cada situação logarítmica. Então, vou pegar esta situação aqui, ó, e vou resolver aqui separado, como se fosse um rascunho, tá? Então, vou fazer aqui, ó, logaritmo na base 10, 8 vezes 10 na menos 8 elevado na 10. Eu poderia fazer aqui, né? Poderia fazer isso aqui e seguir adiante, tá? Estou fazendo separado só para te dar um andamento mais aproveitável aí. Bom, logaritmo, tá? Eu tenho logaritmo de uma potência, e lembra da propriedade, tá? O expoente, ó, de uma potência no logaritmando, ele sempre cai aqui na frente, ó, como um fator, como um multiplicador. Então, eu tenho que fazer essa aplicação de propriedade aí, ó. Isso resulta 10
vezes logaritmo na base 10 de 8 vezes 10 na menos 8. Vou fazer de forma bem lenta, tá? Então, esse 10 multiplica esse logaritmo. Esse logaritmo aqui, ó, tem agora um produto aqui, ó. Logaritmo de produto transforma-se em soma de logaritmos. Então, eu tenho um 10 aqui, que multiplica por fora. E aqui eu ficarei com uma soma. Logaritmo de 8, ainda na base 10. Essa base 10, inclusive, eu posso suprimir, tá? Se eu não coloco base, automaticamente essa base é 10, tá? O logaritmo decimal ou a base 10 no logaritmo não precisa ser expressa. Ele optou por expressar aqui nesse exercício, mas poderia ter vindo sem aquele 10 ali na base, tá? Então ele escolheu, eu poderia suprimir. Eu vou colocar porque se ele colocou, eu vou seguir a mesma orientação, mas não é necessário. E aqui esse vezes, olha só como eu te falei, logaritmo de produto transforma em soma de logaritmos. Então, logaritmo de 8 mais logaritmo de 10 na menos 8. Ok. Aqui eu tenho 10 ainda que multiplica tudo. Logaritmo de 8, eu vou fazer devagar aqui. Logaritmo de 8 na base 10. Eu vou manter aqui, tá? Eu poderia calcular isso separado, vou manter. Logaritmo de 8 na base 10. Mas aí de novo, ó, o expoente no logaritmando, ele cai na frente como produto. Então aqui eu tenho um menos 8, vou colocar um parentezinho aqui, ó, menos 8, multiplicando o logaritmo de 10. Tá? Na base 10, aqui, ó, na base 10, como eu te falei, não precisa ser expressa. Ok. Próximo passo. Esse logaritmo de 8 eu vou fazer no rascunho, tá? Vou fazer aqui, ó, logaritmo de 8 na base 10, então vou usar até uma outra cor. Logaritmo de 8, ou logaritmo de 8 na base 10, é igual a logaritmo, porque eu preciso desse logaritmo de 8, ele não me deu, ele me deu o logaritmo de 2 aqui. Então, o que é o 8? O 8 é 2 ao cubo, 2 na terceira potência. Base 10. Aí, de novo, expoente no logaritmando, cai na frente como um multiplicador. Então, isso é o mesmo que 3 vezes o logaritmo de 2 na base 10. Aí o logaritmo de 2, ele me deu, que é 0,3. Então, isso é 3 vezes 0,3, que resulta 0,9. Então, eu fiz um cálculo secundário do aspecto secundário que eu fiz aqui. Então, esse logaritmo de 8, ele é 0,9. Então, vamos lá. 10 que multiplica 0,9. Logaritmo de 10 na base 10 é 1, tá? Sempre que o logaritmando é igual a base, resulta 1. Se eu não sei isso, se fosse um outro valor, eu poderia aplicar o conceito aqui. Eu vou aplicar o conceito para ti, para ficar com o exercício com aproveitamento bem íntegro, tá? Eu primo aqui pelo entendimento do exercício por completo. Tá? Então fica um vídeo mais longo, mas acredito eu que fique mais claro, principalmente para quem tem um pouco menos de base, né? Quem está com um pouco mais de dificuldade em logaritmo, então a resolução mais detalhada facilita a vida, tá? Então, logaritmo de 10 na base 10, ó, tem que resolver isso. Ah, mas eu não sei. Usa uma igualdade pelo conceito, ó. Eu vou chamar de m, já que eu não sei quanto é, e o conceito diz que a base entra por baixo e vem como igualdade aqui por cima. Como assim? 10 na m é igual a 10. 10 é o mesmo que 10 na 1, cancela, cancela, e é o que eu tenho, m igual a 1, confirmando que quando logaritmando e base são iguais, resulta 1, tá? Então, esse é o conceito de logaritmo, tá? Entrada por baixo. Então, se isso aqui, ó, eu calculei, se isso aqui eu sei que é 1, menos 8 vezes 1, menos 8. Ok? Aí eu tenho isso, 10 vezes 0,9 menos 8, isso vai dar menos 7,1 vezes
menos 7,1. E 10 vezes menos 7,1, menos 71. Opa! Então, tudo n igual, tudo isso aqui, ó, ficou menos 71. Muito bem. Agora eu vou para o logaritmo de fazer também no rascunho esse outro aqui, ó. Fazer do lado aqui, logaritmo na base 10 de 10 na menos 12 elevado na 10. Uma coisa que eu não fiz no outro ali, né? Porque eu tinha um 8 aqui multiplicando na frente, mas esse aqui eu posso fazer, eu posso já pensar que aqui é potência de potência. Então, menos 12 aqui o expoente é menos 12, aqui é 10, eu posso multiplicar esses expoentes entre si, tá? Menos 12 vezes 10, menos 120. E isso vai dar uma boa de uma facilitada aí na minha vida. Olha só, logaritmo na base 10 do 10 elevado ao expoente menos 120. E agora aquela ideia novamente, ó, o expoente que está no logaritmando cai na frente como multiplicador, como um fator. Então eu tenho aqui menos 120 vezes logaritmo de 10 na base 10, que nós já calculamos, lembra aqui, ó, logaritmo de 10 na base 10 é 1. Então isso aqui, ó, é 1. Eu tenho que menos 120 vezes 1, menos 120. Então aqui ficou menos, que é da expressão, menos 120. Está acabando, né? N igual menos 71, menos com menos dá mais, menos 71 mais 120, e aí o N é igual a 20 com mais 29, né? Olha só como é que eu estou fazendo o cálculo. Para 100 aqui, ó, falta 29. E aqui de 100 está passando 20. Então eu tenho 29 para chegar até o 100. Tem mais 20 passando do 100. Isso é o mesmo que 29 mais 20. Resulta que o N é 49. Então está aqui o N. Aí esse N eu vou inserir agora lá nos intervalos para verificar a medida protetiva a ser adotada, tá? Então o N é 49. Então agora eu vou voltar para a lâmina inicial para fazer a escolha. Lembra que esse N aqui, eu acabei de calcular, resultou 49. Agora eu encaixo dentro dos intervalos aqui, né? Menor que 48 não é, 49, ó, entre 48 e 55, tá aqui no 2, ó. O 49 cai aqui no meio, entre 48 e 55, portanto a medida preventiva que será escolhida, adotada, é a 2. E a alternativa correta é a B. Ok? Então o exercício aí ele foi feito com um pouco de detalhe, né? Fica um pouco mais vagaroso, mas como eu te falo, né, aqui no canal, eu sempre prezo pela resolução mais detalhada para que todo mundo aproveite da mesma forma a resolução, para que não fique uma resolução um pouco elitista, assim, para quem já tem um entendimento. Então, acredito que todo mundo consiga aproveitar. Para quem já tem um pouco mais de corrida, né, para quem tem um pouco mais de experiência nas resoluções, pode colocar na velocidade 2 aí o vídeo, e aí tu vai aproveitar também, não vai ficar tão lento aí para os teus estudos, ok? Então, ficamos por aqui, te agradeço a visita ao canal, te desejo bons estudos, te peço a inscrição, caso tu não seja inscrito no canal, que vai ajudar o meu trabalho, pode deixar também o teu comentário, assinala aí o teu gostei, e a gente se vê na próxima resolução.